Hoje você vai aprender a fazer essa torta que combina com qualquer recheio. Bora lá? Oi, me chamo Aline e hoje eu vou te dar as dicas perfeitas para fazer essa massa. Bora lá! Você vai precisar apenas desse rolo para abrir a massa e o resto você vai ver que é muito simples de fazer. Vamos começar colocando a farinha. Eu tô usando a farinha de trigo, mas você pode usar qualquer outra farinha, tá? Para essa massa. E aí, como eu vou fazer uma torta salgada, eu vou estar colocando o sal. No lugar do sal, se você fazer uma torta doce, você pode colocar alguma especiaria. Lembrando que os ingredientes sempre estão na descrição do vídeo, então é isso. Antes de colocar os outros ingredientes, eu vou dar uma misturada com a mão mesmo, porque a gente só vai usar a mão hoje, na farinha com sal. E agora eu vou colocar a nossa manteiga. E aí é que tá o segredo da vez. A gente precisa misturar muito bem essa manteiga com a farinha para ficar uma massa arenosa. Vocês vão ver que vai parecer areia molhada no final que a gente misturar. E é esse o segredo, porque se você misturar bem, você vai fazer com que a farinha se incorpore bem com a manteiga. E nesse processo é fundamental para diminuir o risco de desenvolver o glúten na massa. Então a gente vai apertando com as pontinhas do dedo e mexendo bem para incorporar bastante essa manteiga na farinha antes de adicionar os líquidos. Então faça isso com muita paciência, muita calma, tá acelerado aí, demorou um pouquinho, mas é fundamental. Olha só como já mudou o aspecto, ficou parecido com uma areia do mar. Agora bora para a adição dos ingredientes que são líquidos. Eu vou começar colocando o ovo. E essa parte é também muito importante porque a gente vai ter que observar a nossa massa, tá? Então é no olhômetro agora. Você vai colocar o ovo e vai misturar bem. Lembrando que essa massa ela tem um aspecto de ser macia, crocante e que derrete na boca. Então ela vai ter essa textura que a gente vai querer almejar. Então você vai saber se está certo quando tiver com essas características. Então eu tô adicionando aí o ovo, misturando bem, amassando e apertando com as pontas do dedo. E logo quando eu terminar de incorporar o ovo, eu vou observar se a massa já está boa. Eu percebi que ainda faltava um pouquinho de líquido, coloquei só um pouquinho na minha água para ver se ela já chegava no ponto. E se ela chegar no ponto, eu já encerro. Não precisa colocar a quantidade de água todinha que vai estar na descrição do vídeo. Você vai olhar a sua massa, porque cada farinha reage de uma forma. Então ele vai ficar meio molinho, meio que pregando nas mãos, mas esse é o ponto certo. Confia que vai dar certo. Confia aqui. E é isso. Mistura bem, incorpora bem e deixa descansar. Lembrando que não mexa demais a sua massa no final para ela não desenvolver glúten. É só isso. Mexer o suficiente para incorporar tudo e encerrar. Agora eu vou colocar num plástico filme porque essa massa é super importante deixar descansar, certo? Ela cabe perfeitamente no descanso. Eu recomendo você deixar da noite pro dia lá na geladeira, mas se você tiver naquela pressa, naquela correria, coloca uns 30, 40 minutos no freezer, que dá super certo, ela chega no ponto também. Então é só nas emergências, mas se você já quiser deixar bem preparada, é só colocar na geladeira na noite e já assar no dia seguinte e é ideal. E pro recheio da nossa torta salgada, eu vou estar usando um frango que já estava pronto aqui em casa para aproveitar e não estragar. Então é super versátil essa massa justamente por isso, porque ela combina com qualquer recheio. Basta você saborizar da forma que você quiser a sua massa. Então como eu tô fazendo uma torta salgada, vamos usar esse recheio de frango que já tinha aproveitado, para aproveitar qualquer coisa aí do almoço, carne de sol, uma carne moída, um creme de galinha. Então essa massa ela se adapta com qualquer recheio líquido. Se você quiser fazer salgada, você pode usar com sal. Se você quiser fazer doce, você pode tirar o sal daquela receita e saborizar com canela, com noz moscada, com alguma especiaria, alguma erva que você prefira e fazer. Aí, o que eu tô fazendo a mais pra completar e dar uma diferenciada, né? Que a gente já tinha comido esse frango, eu queria dar uma diferenciada nesse sabor. Esse frango só tinha o frango, cenoura e milho. Aí eu tô refogando aí um bacon, como vocês já estão assistindo. E depois vou botar uma cebolinha pra dar um tchan a mais nesse sabor. Pra colocar, enfim, no frango. Aí eu vou deixar dourar bem pra colocar e misturar bastante e ficar reservado pra gente já usar quando a nossa massa já estiver descansada o suficiente. O recheio é livre, vocês escolhem e
aproveitem para testar as várias oportunidades, porque eu garanto a vocês, essa massa é uma delícia. Então, já fica aí dica de almoço pro Dia dos Pais, que já está chegando. Meu pai aqui comeu e repetiu essa torta para ele estar super aprovado. Então, gente, sucesso! Aproveite para testar aí seus dotes culinários. Ó, já refoguei bem, deixei dourar bastante a nossa cebola e o nosso bacon. E agora eu vou só estar incorporando no franguinho que já tinha sobrado, bem bonitinho. E finalizar com um creme de leite para dar uma cremosidade a mais nesse frango e ficar um recheio mais cremosinho. Eu sugiro que vocês façam, se for usar frango, um creme de galinha, porque essa massa dá para comportar muito bem, sério, massas mais recheios, no caso, mais líquidos. Então apostem aí nos recheios que vocês quiserem, eu vou deixar livre, só tô dando uma sugestão, então usem a criatividade de vocês. E é basicamente isso, vou deixar reservado e esperar o tempo da nossa massa descansar e rechear. E agora vamos para a abertura da massa, que é uma parte bem delicada. Esse processo vai precisar do olho de vocês também. Ó, para facilitar a minha vida, eu coloquei papel filme embaixo e tô colocando papel filme em cima. E apertar um pouquinho, vou usar já o nosso rolo e vou começar a abrir a nossa massa. Ó, a espessura dela varia. Por quê? Cada forma tem um tamanho. Então, você vai ver o tamanho da sua forma e vai deixar a espessura. Se for uma forma muito grande, deixa uns 3 milímetros. Se for uma forma menor, pode diminuir, deixar 2 milímetros. Depende realmente da sua forma. Por que esse cuidado? Porque a gente não quer que o nosso recheio vaze. Agora eu vou estar pressionando bem as laterais. A minha forma é de fundo removível, vai me facilitar na hora de remover a torta daí. Mas você pode tentar colocar com papel manteiga embaixo se a sua não for removível e puxar. Mas aí, como eu já tinha, vai facilitar bastante meu trabalho, então só faço isso. Aperto, usei o rolo, como vocês viram, para fazer o corte e agora eu vou estar furando essa massa. Por que eu tô fazendo isso? Porque essa massa dá uma estufada. Se eu furar bem, é para furar com muitos furos, tá? Não tenha dor de dar furo, não. Você precisa furar para essa massa não estufar. E agora é só rechear, bem simples, né? Tipo, muito rápido. Já tá pronto o recheio, já tá pronta a massa. Agora é só rechear bastante. E vamos para a decoração, que para mim é a parte que dá um charme total nessa receita. Porque a apresentação também faz a gente comer com os olhos, né? Então, bora abrir esse outro pedaço de massa pra gente cobrir nossa torta. E aí eu vou estar abrindo igual eu fiz da outra vez, quando a gente for fazer a camada da base. E aí eu deixo a mesma espessura, o mais fininho possível para fazer essa decoração. Eu tô imitando a decoração de uma torta de maçã que eu acho super charmoso. E aí eu vou fazer tirinhas, como vocês estão vendo agora, para colocar por cima da torta, como se fosse um xadrez, fazendo esse tipo de xadrez. Lembrando que para fixar, que eu vou mostrar para vocês, já mostrei, fixar a massa nessas bordas e cortar, eu uso sempre o rolo. E aí eu vou decorando do jeito que eu preferir. Vocês poderiam usar a massa completa e fazer um furinho em cima, só para sair o vaporzinho e não ter o risco dela estufar demais. Então você faz um cortezinho X em cima, fica perfeito também. E aí eu queria dar um charme, então testei desse jeito e aqui em casa ficou super aprovado, tá? Então vai da sua criatividade e aproveita para ser o chefe da sua cozinha, tá? Se divirta no processo. Ó, o que eu falei, vou estar cortando com um rolo e aí eu tiro os excessos porque já colou e só para garantir vou dando uma apertadinha nas laterais para fixar. E agora assar. Então, cada forno, como eu já falei para vocês, é único. Sendo assim, eu vou deixar valores de referência embaixo para você se basear. E esse é o resultado final da nossa torta, olha só. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro e o aroma que subiu. Vamos fatiar e se deliciar, porque é basicamente isso. Se você quiser deixar mais douradinho em cima, eu recomendo passar uma pincelada de ovo, uma gema. Aí você pincela por cima antes de assar, leva pro forno, ó, fica lindo, brilhoso. E esse é o resultado final, me lembrou muito pastel de frango. Agora, a melhor parte, que é comer, gente. Eu sabia que ia ficar bom, mas confesso que não esperava que ficasse tanto. Vai, testa na sua casa, tá aprovado por aqui.
E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até semana que vem!